Provérbios 18, versículo de número 10. Quero falar sobre Strong Tower, Torre Forte. Confesso que quando eu fui dormir ontem à noite, eu pensei que eu ia estar falando sobre a Torre Forte e a igreja. Mas também acordei bem cedo, pastor Damião, e desde cedo Deus está falando comigo. Nós vamos falar dessa Torre Forte que é o nosso Senhor Jesus. Torre Forte é o nome do Senhor. Para Ele corre o justo e está seguro. Amém? Os irmãos podem se assentar. Deus é bom. Nós passamos por uma semana repleta de situações, meus irmãos, que causaram sentimentos profundos e adversos decorrentes daquilo que nós vimos nos jornais e acompanhamos, até mesmo pelos jornais escritos. Eu creio que comum entre todos está a destruição que foi causada pela passagem do furacão Charlie, a devastação. Michael. A devastação que foi causada. A cidade inteira praticamente se tornou um deserto. Milhares perderam as suas casas, perderam os seus pertences, todos os seus documentos. E muitos perderam os seus familiares. Sem dúvida, nós como igreja já estamos fazendo alguma coisa para ajudar essas pessoas. Colocamos um aviso no Face e como o transporte ainda está muito difícil, então nós pedimos aos irmãos que puderem fazer as suas doações, que levem diretamente ou no Walmart ou na Cruz Vermelha, e eles estão se encarregando de levar. Mas como igreja nós vamos dar um passo além, e nos próximos dias nós vamos comunicar à igreja aquilo que nós pretendemos fazer. Mas 3 coisas me chamaram a atenção com esse acontecimento. Primeiro, o cuidado de Deus para conosco. Mais uma vez nós somos livres e salvos daquilo que poderia ser fatal. Deus desviou esse furacão do nosso caminho. Estar aqui hoje é motivo para nós glorificarmos o nome do Senhor. Em segundo lugar, muitos, apesar dos avisos de perigo iminente, eles não reconheceram os avisos mandatórios de evacuação. Eles permaneceram nas suas casas e pensaram que as suas casas eram a fortaleza que eles precisavam. O lugar mais seguro para eles estarem naquele momento. Infelizmente, a torre de muitos caiu. E além de cair, foi completamente destruída. Em terceiro lugar, a devastação foi tão grande que um número muito grande dos sobreviventes, além de perderem todos os seus bens, aquilo que lutaram a vida inteira para adquirir, e ainda muitos que nem adquiriram, continuam pagando, eles perderam todos ou parte dos seus documentos, as suas certidões de casamento, suas apólices de seguro, papéis que são importantíssimos, e agora o que eles têm são memória de algumas coisas. E eles vão precisar refazer a sua vida, principalmente no sentido de terem documentos. A verdade é que todos, quando nascem, eles recebem um nome para identificação. E você pode saber o seu nome, mas pode não saber o número da sua carteira de motorista ou da sua identidade. Mas o seu nome você sabe. Você sabe a sua filiação, você sabe de onde você veio, sabe a sua data de nascimento. Mas tudo isso vai ter que ser colocado de uma forma para que possam reconstruir a sua história. Essa questão de nomes ela é interessante. Quando nós olhamos a Bíblia, tem muitos motivos pelos quais os nomes eram dados. Às vezes era por causa de uma situação, às vezes por causa de um parente. Mas existia uma origem para que os nomes fossem dados. E os irmãos sabem e conhecem a Bíblia.
Mas tem alguns nomes que são interessantes, como o nome de Isaac, né? Aquele que, o sorriso, aquele que traz alegria. Porque sua mãe já estava velhinha quando o nosso Deus apareceu e disse que ela geraria. Com o seu sorriso, o nome não poderia ser diferente. Nós sabemos a origem do nome de Jacó, que nasceu lá agarrado no pé do seu irmão, o suplantador. Suplantador, né? Queria sair junto, estou perto. O neto de Eli, quando nasceu, quando seu pai morreu, no meio da dor, nasceu e acabou. Porque tinham tomado a arca, então foi-se a glória do Senhor. Então, normalmente os nomes eram dados para identificar uma situação, algum momento, alguma coisa que aconteceu, ou um familiar que se tinha. E tem alguns aqui que continuam até hoje odiando o avô porque receberam o mesmo nome. Sem comentários. Mas a verdade é que os nomes trazem consigo uma carga emocional muito grande, trazem uma história muito grande. Os nomes trazem uma relação com o presente e com o futuro. Se dá um nome pensando na projeção. Tenho certeza que ninguém vai querer colocar o nome para os seus filhos de Michael nesses próximos dias. Porque foi uma destruição muito grande. Mas todos têm um nome, todos trazem consigo nesse nome uma carga emocional, e normalmente esses nomes são acompanhados de sobrenomes que identificam a família das quais nós pertencemos. E para quem está acompanhando a política no Brasil, sabe que alguns nomes tradicionais da política, os novos candidatos não usaram o nome da família. Tentaram se eleger sem ter a relação com seus familiares. Não vai muito longe, porque não adianta você mudar o nome se você não mudar a sua estrutura. Se você não permitir que haja mudança em você. Muitos perderam seus documentos e continuam sabendo seus nomes. Mas a questão para mim com relação a isso daqui é que quando nós temos um nome ou um sobrenome, nós temos base, nós temos raízes, nós temos proteção. Por mais simples que sejam as nossas famílias, nós sabemos de onde nós viemos, nós sabemos quem são os nossos progenitores, nós sabemos de onde nós saímos e nós sabemos o peso que nós temos que carregar. Essas pessoas que perderam seus documentos devem ter em suas mentes os dados básicos que elas precisam. Mas a vida não era assim para essas pessoas até o dia 9. O dia 9 fez com que a sua história mudasse. Muitos viviam conforme o seu livre-arbítrio até o dia 9. Faziam o que pensavam, viviam firmados nos seus ideais, ancorados nas suas crenças. Eles tinham seus valores guardados em uma torre forte que infelizmente ruiu. E agora o que estão vendo são só os escombros. Eu queria convidar a toda a igreja nessa manhã e a todos que estão nos acompanhando a pensar comigo. Na terça-feira, dia 9 de outubro de 2018. Está muito próximo, fazem poucos dias. Um dia que para nós foi um dia normal, mas que para muitas pessoas foi a véspera da sua torre forte ruir. Pensem comigo nas pessoas se levantando pela manhã e tomando os mais distintos rumos. Olhando as vizinhanças, olhando a casa do vizinho, a sua própria casa, dizendo que lugar bonito eu moro, a água é tão linda, a paisagem é maravilhosa. Talvez muitos, enquanto tomavam café na varanda da sua casa, viam ou liam as notícias sobre o furacão que estava vindo, como uma ameaça, mas não para eles mesmos, porque eles se sentiam seguros. Eu estou bem onde eu estou, nada vai acontecer. Se passar o furacão, vai ser na casa do vizinho. A imprensa ela aumenta demais, o que eu estou lendo, o que eu estou ouvindo, não é toda a realidade. Vai passar e não vai acontecer nada por aqui. Eu preciso continuar a minha vida, afinal de contas eu tenho que trabalhar, eu tenho que me manter, eu tenho que continuar, porque eu não posso parar por causa de uma notícia. Talvez outros viam a agitação nas ruas e imaginavam que as suas belíssimas mansões à beira-mar, que foram construídas com as mais atualizadas tecnologias, olha, isso daqui nunca vai cair. Venha o vento que vier, pode acontecer o que for, ela vai continuar em pé. Eu moro num verdadeiro castelo. Seguro, confortável, indestrutível. Outros correm dentro das suas casas para pegarem poucos dos seus pertences e para colocar os seus familiares dentro dos seus carros e sujeitarem-se a horas
no trânsito para chegar em algum lugar e dizer: aqui eu estou tranquilo, estou fora da zona de ação, estou fora do perigo. Outros talvez tenham pegado poucas coisas que tinham, ou quase nada que tinham, mas saíram do seu lugar para tentar fugir. Outros se prepararam dizendo: eu não tenho nenhum lugar para ir, e tampouco eu tenho ninguém para me relacionar, então o negócio é ficar aqui mesmo. Eu não tenho o que fazer da minha vida. Eu tenho simplesmente que esperar para ver se as notícias são ou não verdadeiras. A verdade é que chegou o tão esperado dia 10. E nós vimos pela televisão, meus irmãos, iates dos mais caros empilhados um em cima dos outros. Aviões de guerra virados de ponta cabeça. Aeroportos cheios de aviões particulares que estavam empilhados um em cima dos outros. Enquanto deveriam ter tirado pelo menos muitas pessoas dentro deles para outro lugar. Nós vimos carros, meus irmãos, dos mais caros que existem, completamente impactados ou compactados como se fossem latas de sardinha. Estruturas que aos nossos olhos eram belíssimas, mas caíram, completamente desfeitas. A verdade é que todos vivem no dia 9 e não esperam que o dia 10 chegue. E quando o dia 10 chegue, as pontes caem, as estradas ficam bloqueadas e completamente destruídas. Os bairros se tornaram irreconhecíveis, ninguém mais sabia ou sabe aonde morava, porque não tem mais placa de sinalização. Eu não sei se vocês já passaram por isso, mas anos atrás, aquele furacão que passou em Miami, um dia depois eu decidi ir para lá buscar uma poltrona que eu tinha achado barata pela internet. Mas a coisa mais difícil foi achar o Sense que eu precisava ir, porque as placas estavam todas caídas. E o GPS falava que você tinha que ir, você tinha que virar, mas não adiantava falar que virava, porque não tinha placa nas ruas. Pior de tudo, que coloquei a poltrona, vim embora, feliz da vida, e quando eu cheguei aqui, o Sense estava cheio das mesmas poltronas. Mas é terrível você passar por um lugar onde você não reconhece nada. Pensem vocês, as pessoas tentando procurar o resto das suas casas, o resto das suas coisas. Mas não tem como reconhecer nada. Simplesmente está acabado. Nós estamos reunidos aqui nessa manhã, meus irmãos, pela misericórdia do Senhor. Não nos alegramos com o desfortúnio dos nossos irmãos, pelo contrário. Nosso coração se move, eu sei que Deus vai nos dar uma oportunidade de ajudá-los em nome de Jesus. Mas nós estamos reunidos nessa manhã para prestar um culto ao nosso Deus. Nós só temos o que agradecer ao Senhor. Independente da forma como você entrou nessa porta nessa manhã, nós temos que ter gratidão ao nosso Senhor. Essas pessoas não conseguiram reconhecer o perigo. E daí a minha pergunta para nós hoje é essa. E se hoje fosse o nosso dia 10? E se esse fosse o momento em que tudo viraria de ponta cabeça? Se as ameaças de um furacão devastador estivessem vindo ao nosso encontro, nós estaríamos seguros? Se nós fôssemos os pais da Maria Eduarda, será que desde quarta-feira nós estaríamos em pé ainda, pedindo oração, dizendo: o Senhor pode se mover? Ou será que nós estaríamos encruados nas nossas cadeiras, chorando, desesperados, dizendo: tudo acabou, tudo teve fim? Será que nós confiaríamos em nossos braços? Será que nós confiaríamos nos nossos amigos, em nossa influência, talvez no jeitinho brasileiro? Aonde está posta a nossa segurança? No dinheiro da poupança ou debaixo do seu colchão? Nos papéis da imigração ou na cidadania do céu? Na sustentação da casa ou no sustento da vida que está em Cristo Jesus? Na promessa do homem ou na palavra de Deus? Aonde estão postos os nossos olhos e a nossa confiança? Estamos esperando naquilo que vemos ou estamos esperando naquilo que temos? A verdade é que todos nós, um dia ou outro, vamos enfrentar furacões em nossas vidas.
O nosso Jesus nos alertou sobre isso, dizendo, olha, no mundo tereis aflições. Mas ele não parou aí, ele colocou uma vírgula e disse, olha, mas tendes bom ânimo. Tendes bom ânimo. E eu sei que teve gente que chegou aqui hoje, que está nos acompanhando hoje, porque o bom ânimo ainda está aí. Parece que a esperança está se esvaindo, mas o bom ânimo aí está. E deixa eu te falar que enquanto tiver bom ânimo, Jesus pode entrar e fazer o maior milagre que necessitamos. Aleluia! Todos nós, ao despertarmos essa manhã, nós temos duas possibilidades. Estarmos vivendo o alerta do dia 9. Ou a dura e esmagadora realidade do dia 10. Mas em ambos os casos, o que nos importa é saber para onde que nós corremos em busca de abrigo. Quem tem sido a nossa torre forte? Quando pensamos em torre forte, parece que nós formamos um quadro na hora de um castelo. Essa é a figura mais clara que vem. Vem essa imagem em nossa cabeça. Os castelos tiveram um papel importantíssimo com as suas funções militares, suas funções sociais e também econômicas. Mas deixa eu te lembrar que inventaram a pólvora. E depois que a pólvora foi inventada, não teve castelo que ficou em pé. E os que ainda permanecem em pé se tornaram museus. Só contam a história do passado. Torre forte para nós, meus irmãos. Não é uma estrutura na qual nós estamos nos sentindo hoje abrigados. E se tem um lugar que crente se sente forte, é no meio de crente. Aqui a gente não tem vergonha de dizer glória a Deus e aleluia, e falar que ama Jesus. A gente não tem vergonha de pular, de ser aquilo que nós deveríamos ser 24 horas por dia. Mas isso é porque nós nos sentimos abrigados aqui. Não importa quantos anos tem a parede, se o teto é firme ou não, não importa. O que importa é que nós estamos aqui. Mas deixa eu te falar que Torre Forte não é uma estrutura. Torre Forte é um nome. E o seu nome é Jesus. Caia o teto, caiam as paredes, suma o chão. Em Cristo nós estamos seguros. Torre Forte é o nome que está sobre todo o nome. Um nome que não representa apenas uma pessoa, mas também a sua autoridade e o seu caráter. Isaías 9,6, o texto áureo do cristão, diz assim, olha, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Quando nós estamos nessa torre forte, meus irmãos, o inferno pode virar de ponta cabeça, mas nós estamos seguros porque sabemos que a vitória é nossa. Como eu disse, eu não sei se nós estamos vivendo o dia 9 ou o dia 10. Mas eu quero te apresentar 5 razões com essa breve mensagem. Para que você faça dele a sua torre forte. Jesus não tinha parecer, não tinha formosura. E ele andava por essa terra, mas ele sabia que o que ele tinha para nós não era terra. Ele tinha um reino eterno. Mas enquanto ele andava, a Bíblia nos fala que o seu ventre se movia. Ele sentia compaixão. E nessa compaixão, por tantas vezes, ele atuou e fez milagres tremendos. E eu creio que nós alcançamos essa compaixão de Jesus na nossa oração durante o louvor. Eu tenho certeza absoluta que essa família vai terminar esse dia em alegria, para a glória do Senhor Jesus Cristo. Mas em Marcos, no capítulo 10, do versículo 46 ao 52, havia chegado o dia 10 há muito tempo na vida de um cego chamado Bartimeu, que além de cego ainda era mendigo. E daí estava esse homem lutando pela vida, esmolando pela vida, mas de repente ele escuta
que a torre forte que ele precisava estava passando bem perto dele. Aleluia. Essa torre forte está aqui hoje. Aleluia. Aleluia. Um diálogo muito rápido da torre forte com um cego faz que o cego recobre a sua visão. E eu não tenho outra palavra para descrever esse Jesus a não ser esta. Ele é maravilhoso. Só Ele tem poder para fazer com que tudo aquilo que é impossível para nós aconteça e o nome dele seja glorificado. Torre forte é o nome do Senhor. Aleluia! 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 O dia 10 chegou para uma mulher adúltera. Está lá em João, no capítulo 8, do versículo 1 até o versículo 11. Foi pega na hora do seu pecado. É trazida para ser apedrejada, a multidão em volta dela. E Jesus escrevendo na areia. Mestre, o que fazemos com ela? Quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E com essa resposta, o barulho que eu escuto são das pedras caindo na mão, mas ninguém atirando na mulher. E quando essa mulher se aproxima de Jesus, o Jesus, com a sua fala mansa e meiga, dá o maior conselho para ela. Aonde estão os seus acusadores? Não estão mais. Ele fala, então vá e não peque mais. Que conselho cheio de amor para alguém que estava prestes a morrer. E eu tenho certeza absoluta que o conselheiro está aqui. E muito mais do que palavras de muitas pessoas, nós precisamos de uma palavra dele, para não ver a nossa vida acabando da forma como está. O Torre Forte é o nome do Senhor. E o nosso Senhor, Ele é o nosso conselheiro. Mas se nós precisamos de conselho do Senhor, nós devemos buscar esses conselhos no Senhor. E o problema é que por tantas vezes nós buscamos os conselhos em tantos lugares e deixamos o Senhor por último. Mas chegou o momento de nós corrermos para a Torre Forte. E tenha certeza absoluta que Ele não te deixa sem resposta. Maravilhoso, conselheiro, Deus forte. Os discípulos andavam com Jesus e estavam vendo tantos milagres acontecerem, tantas coisas acontecerem. O céu se encontrando com a terra. E nesse choque os milagres aconteciam, vidas eram completamente transformadas. Mas esses homens passam por uma aula tremenda durante o dia todo, aprendendo através de parábolas. E depois, quando já estavam cansados, no final do dia, chega o dia 10 para eles. Jesus fala, olha, vamos atravessar para o outro lado. Mas Jesus não fala para eles, vocês vão para o outro lado. Dessa vez Jesus fala, nós vamos atravessar. Quando Jesus está no barco, meus irmãos, ainda que a água se levante, ainda que o vento sopre, ainda que tudo diga não, mas se Ele disse sim, nós vamos pisar do outro lado. Nós vamos chegar a salvo porque Ele está conosco. As ondas começam a se levantar, o vento começa a fazer com que a tempestade se torne tão barulhenta. E está o mestre dormindo no barco. Mas de repente eles resolvem acordá-lo. Mestre, olha, não se te dá que morramos. E o mestre levanta e repreende o vento e acalma o mar. Porque esse é o Deus forte que nós conhecemos. O Deus que faz da maior tempestade se tornar a maior bonança. As águas paradas a ponto de que nós possamos atravessar e chegar do outro lado e cantar e glorificar o seu nome. Esse mesmo Deus forte continua conosco. Nas tempestades que nós encontramos na nossa vida. Nas tempestades em que por tantas vezes se levantam e nós não sabemos de onde veio, mas nós sabemos aonde acaba. E acaba quando Jesus disse, olha, se acalma, pare, eu tenho domínio sobre todas as coisas.
Esse mesmo Deus forte ainda fala, porque está escrito: pela minha vida, diz o Senhor, todo joelho se dobrará diante de mim e toda língua confessará a Deus. É esse Deus forte que nós servimos. Se levante o mundo, se levante quem quiser, não importa, porque Ele já está em pé ao nosso lado, dizendo: não tema, porque eu estou contigo. Não tema, porque eu estou contigo. Nós estamos escutando muito barulho de vento nesses dias. Muitas águas se levantando de todas as formas. Individualmente, contra a igreja, mas deixa eu te lembrar que nós servimos a um Deus que não se cansa, um Deus que não tosqueneja, um Deus que não pisca. Ele está com os seus olhos abertos pelo seu povo, dizendo: olha, não tema, eu te ajudo. Quer mais uma razão para você correr para essa torre forte? É porque Ele é o Pai da eternidade. Aleluia, aleluia. E o Pai da eternidade não conhece o tempo como nós conhecemos. Nós pedimos hoje porque queríamos ontem. E quando recebemos hoje, lembramos de agradecer amanhã. Mas Ele não conhece o tempo como nós conhecemos. Ainda como homem andando pelas ruas empoeiradas, chega uma notícia que o seu amigo estava enfermo, estava prestes a morrer. Mas ele ainda tinha muitas coisas para fazer. E quando ele vai se encontrar com um amigo, a notícia é que o amigo já estava morto. O que você faria quando a maior situação que você espera na tua vida, aquilo que você tem esperança, parece que é roubado do teu lado? Para onde você corre quando as coisas começam a ir mal? Nós olhamos pela história do amigo de Jesus, Lázaro. As reações foram as mais diferentes. Mas eu amo a reação que o nosso Jesus teve. João 11, do 9 até o 26. Mas especialmente o versículo de número 25, ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. E quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Só o Pai da eternidade tem poder para falar palavras como essa. E muito mais do que falar, fazer com que elas venham à realidade. Não se preocupe porque Lázaro está morto. Mas a Bíblia fala que uma vez mais o seu ventre se move, a ponto dele parar na frente da sepultura e dizer: olha, removam a pedra. Façam a parte de vocês, mas deixa que a minha parte eu faço. Lázaro, levanta, sai. Só o Pai da eternidade para ter palavras de vida. Lázaro sai para fora, Jesus manda que tirem as suas faixas, porque a vida continua, mas continua com um grande milagre dentro de casa, porque todos os dias, quando as suas irmãs agora andam, elas estão vendo Lázaro dentro de casa, e estão vendo que Jesus Cristo não havia mudado, Ele era o mesmo ontem, hoje e será amanhã. Não importa o que você pensa que está acabado, mas quando nós corremos para a torre forte que é Jesus, Ele traz a eternidade uma vez mais. Tem muitas pessoas que precisam de muitos motivos para aceitarem uma realidade. Saber que Jesus é maravilhoso talvez seja bom, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Acho que não é suficiente, eu preciso de algo mais. Então eu te pergunto, onde que você consegue paz quando chega a tormenta? Aonde que você consegue a paz na hora que chega o dia difícil? É terrível quando a gente dorme como uma goteira dentro de casa. Mas é maravilhoso quando está chovendo, porque aquele barulho é fantástico.
Parece que é um coral do céu cantando para a gente. E eu vejo a paz em Cristo dessa forma. No meio da tempestade, Ele ainda permite com que a gente tenha um bom sono. Ele permite com que a gente veja que a gente está seguro nas suas mãos. João 20, de 19 e 20, fala que o mundo dos discípulos tinha virado de ponta cabeça. Mais do que um furacão havia passado onde eles estavam. Os discípulos estavam assustados. Horas antes o céu havia enegrecido, as rochas se fenderam. O véu do templo havia se rasgado de cima a baixo. As mentes estavam cheias com memórias muito vivas do dia 9. Porque Jesus estava falando, olha, o Filho do Homem tem que padecer. Mas isso não entrava nas suas cabeças. Mas agora eles estavam vivendo a tragédia do dia 10. O seu mestre, após ter sido completamente desfigurado, ridicularizado, completamente envergonhado, ele havia sido morto, crucificado. Não havia mais esperança. Porém, eles estavam unidos no aposento alto. Um deles só estava do lado de fora. Mas eu faço um convite para nós hoje. Quando o mundo começar a cair debaixo dos nossos pés, vamos nos reunir no aposento alto. Vamos trancar a nossa porta e deixar com que o mundo acabe do lado de fora. Mas saber que do lado de dentro o príncipe da paz é bem-vindo. E falar, Senhor, Tu és bem-vindo no nosso meio, ainda que haja um borbulhão na nossa cabeça, a nossa mente não pare. Mas no nosso coração ainda há esperança, Senhor. Ainda que tudo diga que não, Senhor, nós queremos ouvir a Tua voz. Quando chegarmos no dia 10, onde as esperanças são poucas ou quase nenhuma, quando tudo estiver perdido, quando até mesmo a identidade estiver comprometida, quando o risco for excessivamente grande, quando as paredes ruírem, quando o futuro parecer incerto, quando aparentemente não houver mais saída, quando o problema for tão grande que você não ache saída, deixa eu te lembrar que o nosso grande Deus sabe aonde está a entrada. E a entrada é a paz que o mundo não conhece, a paz que Ele nos deu, a paz que Ele deixou para nós. Entendo que quando as portas estiverem fechadas, quando prevalecer a escuridão diante da luz, quando o ambiente for mórbido, quando a tristeza e a dor imperarem no lugar, quando faltar a segurança, quando acabar o sono, quando o desespero for sua companhia, este é o melhor ambiente para que a paz se manifeste. Quando tudo diz que não, Jesus está pronto para dizer sim. Os homens reunidos dizendo, está tudo acabado. Nós seremos mortos agora também da mesma forma. A porta trancada. Mas a palavra do Senhor nos diz que Jesus se pôs no meio deles. Jesus não depende de porta, de tranca, de cadeado, de chave. Ele depende de convite. E se você o convidar, ele entra. E quando ele entra, ele diz, paz seja convosco. Essa paz que o mundo não conhece, foi a paz que visitou esses homens amedrontados nesse momento, a ponto de que a alegria voltou a ferver nos seus corações. Você não precisa de favor humano hoje. Você não precisa que o banco te diga sim para o empréstimo. Você não depende da resposta do advogado. Você não depende de nenhuma circunstância externa. Você precisa do príncipe da paz na sua vida.
Quando o príncipe da paz chega, meus irmãos, não importa o que está acontecendo. Quando o príncipe da paz chega, todas as coisas são mudadas. Nós lemos Isaías 9,6 e muitos não se prendem no que diz no 9,7. Porque o 9,6 fala, reis, um menino nos nasceu e um filho se nos deu. E o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. E o principado está sobre os seus ombros. Mas vejam, o 9,7 diz assim, e do incremento desse principado e da paz não haverá fim. O mundo pode estar pegando fogo, mas a paz em Cristo Jesus ainda hoje é algo que nós podemos acessar. Você precisa de paz? Pare de correr atrás de dinheiro. Mas corra para a Torre Forte. Seja justo e corra para Jesus. Porque eu tenho certeza que no meio desse furacão, muitos cofres foram parar no terreno dos vizinhos. Tenho certeza que muitas joias já estão no meio da água. Tenho certeza que títulos, que papéis, e olha, tantas aplicações foram tragadas pelo vento e jamais serão encontradas. Mas deixa eu te falar que uma vez que nós encontramos a paz que o mundo não conhece, nós não perdemos jamais. Nós precisamos dessa paz em nossas vidas. E o Senhor Jesus nos diz hoje, olha, todo aquele que bate acha, aquele que procura encontra. Hoje é dia de nós sairmos dessa casa cheios da paz do nosso Senhor Jesus. Aqui eu termino. O salmista nos fala da corça que suspira pelas águas. Cantamos sobre isso. Assim como a corça anseia por águas, suspira por águas. Mas não é porque ela está com sede. Mas é porque ela quer entrar nas águas e quer que o seu cheiro desapareça. E assim o predador tem que ir embora. Eu estava correndo, mas sumiu. Está na hora de nós corrermos para a Torre Forte. Porque o inimigo tem tentado nos alcançar de toda forma. Mas na Torre Forte há vida. Na Torre Forte há esperança. Meu convite para toda a igreja hoje, para a igreja que eu digo, todos os que estão nos acompanhando. Corra e esteja seguro na Torre Forte que é Jesus Cristo. Hoje ainda é tempo de nós encontrarmos a Ele. Muitos anos atrás, quando aceitei a Jesus, nós cantávamos na igreja aquela canção, Tudo Entregarei. Eu tinha vivido numa vida completamente cheia de pecados e na hora de falar tudo entregarei, eu me trancava. Eu ficava pensando, peraí, eu vou entregar todos os meus pecados, meus erros. Deus é tão puro, tão limpo. Estou eu aqui entregando tudo. Eu saía da igreja, meus irmãos, me sentindo muito mal. Mas depois de 30 anos caminhando com o Senhor Jesus, eu entendo que quando nós cantamos esse louvor dizendo, Senhor, tudo eu entregarei, nós estamos dizendo que tudo nas mãos dEle cooperam para o nosso bem. Nós estamos dizendo, Senhor, Tu és a nossa torre forte. E eu entrego tudo, sem reserva. Porque talvez eu tenha tentado lutar e fazer com as coisas com a minha própria mão, mas agora chegou o momento de eu entender que torre forte é o Senhor. Mais do que os 100 anos que o meu banco diz que tem, e que eu estou seguro tendo dinheiro lá quando tenho. O meu Jesus não se moveu até hoje. E Ele continua dizendo assim, olha, aleluia. Eu nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Quer moeda maior do que essa? Nós temos que nos render a Jesus, meus irmãos. Nos render a essa torre forte que é a nossa esperança.
Eu acordei muito cedo, como disse, e estou pedindo essa palavra para o Senhor, para Ele amadurecer no meu coração. E eu pensei que eu ia falar sobre Torre Forte, nós como igreja. Desce a Kátia Ebra para tomar café, e a Kátia começa a fazer parte da mensagem sem saber aquilo que Deus tinha colocado no meu coração. E ela começa a ler alguns testemunhos na notícia. E ela vê o testemunho de uma senhora chamada Deborah Bayer. Uma das cidades que foi completamente destruída pelo furacão. É uma das cidades mais pobres da Flórida, dos Estados Unidos, melhor dizendo. E essa mulher mora num trailer, numa casa móvel. Ganha uma renda muito pequena. E ela chega à conclusão que ela não tem ninguém para ir ficar junto. E tampouco recursos para sair da sua casa. Mas ela tem um bom amigo que é a sua Torre Forte. E ela pega a Bíblia. É uma pena que o jornal não escancara isso, gente. Nós temos que divulgar isso. Deborah Bayer. Procurem o testemunho depois. Olha, vamos bombardear esse mundo. Ela pega a sua Bíblia e vai para o banheiro da sua casa móvel. Com uma vela. Porque já não tinha luz. E o vento começa a bater. Sua casa começa a chacoalhar. E de repente, quando ela começa a ver as paredes que começam a se levantar, uma árvore cai em cima da sua casa. O nosso Deus, que é a Torre Forte, cuida dos mínimos detalhes. E por causa dessa árvore que caiu, a sua casa não voou. E todas as casas da sua vizinhança foram levadas pelo vento. Daí eu posso entender que no meio da tempestade, ainda tem alguém que se abriga na Torre Forte, que se chama Jesus Cristo. Aonde você tem se abrigado? As notícias podem ser péssimas. Nós quase não vemos notícias boas, e essas que são boas não divulgam muito. São as letras pequenas, no quadradinho, no final do rodapé. Mas o que eu louvo é que mesmo com as coisas pequenas, o nosso Deus é glorificado. O nosso Deus é digno de ser exaltado. Eu não sei o que está fazendo as suas pernas chacoalharem nessa manhã. Eu não sei o que está fazendo com que teu coração bata mais rápido. Dizendo, eu estou inseguro a respeito disso. Eu não sei o que está fazendo, talvez você ia ir completamente ao contrário. Depois eu te sugiro, leia o capítulo 18 a partir do verso 11. Porque aqueles que pensam que podem por si mesmos vencer, você está enganado. Tudo que nós temos, somos, nós dependemos das boas mãos do nosso Senhor. E Ele nos atende. E eu sei que eu trouxe hoje em Cristo Jesus a resposta para alguns de vocês. Mas eu quero compartilhar mais um testemunho. Que eu vibrei na sexta-feira. Porque há 2 anos nós estávamos orando pelo pastor Andrew para ser livre. Lançado numa prisão na Turquia. Uma prisão escura porque ele era condenado, ou melhor, tinha sido preso como se fosse um espião político. E estava lá, um homem de Deus, por 2 anos, correndo risco de vida. Mas na sexta-feira nós recebemos a boa notícia de que aquele que está escondido na Torre Forte, não importa se passa um dia, 1 ano, 2 anos, 10 anos, não, um dia, a Torre Forte se manifesta e ele é livre. E o que eu vibrei, meus irmãos, o que eu vibrei, mais do que ver esse homem livre, foi ver a visita que esse homem fez ontem. Porque ele saiu direto do calabouço, da prisão, da prisão mais escura da Turquia, e ele foi para a Casa Branca para orar com o presidente Trump. E tem uma foto dele ajoelhado orando pelo presidente, e eu sei que esse homem teme a Deus. Não o Trump, o presidente, o pastor. Mas eu sei que esse homem pediu para que Deus desse sabedoria e graça para esse presidente.
Eu termino aqui. Porque nós podemos estar nos piores escombros da vida. Mas a Bíblia é muito clara quando Deus diz assim, olha, Deus exalta e Ele humilha. Mas aquele que está humilhado, Deus, quando exalta, é para que todos vejam e o nome dEle seja glorificado. Eu não sei qual é o tamanho da devastação que você está passando na sua vida. Mas eu sei o tamanho do Deus que eu sirvo. E eu sei que nessa manhã Ele está fazendo um convite para você. Acabou a sua esperança com tantas coisas? O justo, ele corre para a torre forte. E a torre forte é o nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos nos colocar em pé. Deixa eu fazer um convite para vocês. Vamos louvar ao Senhor junto com o Mazinho.